Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. Imagine abrir um livro que tem o poder de transformar vidas, um compêndio de histórias que ressoam com a alma humana desde os tempos antigos. Cada página, cada versículo, é como uma chave que desbloqueia mistérios profundos, revelando a graça e a misericórdia de Deus em cada detalhe. Você já se perguntou por que esses 66 livros são tão impactantes? O Antigo Testamento, com sua rica tapeçaria de profecias e ensinamentos, e o Novo, que traz a luz do Evangelho e a esperança de um futuro redentor. E se eu te contar que conhecer esses textos pode trazer um avivamento espiritual à sua vida? Que estudar a palavra pode ser mais do que um exercício intelectual, mas uma jornada de transformação e fé. Pense em quantas mensagens inspiradoras estão escondidas nesses relatos. Cada livro é um convite à reflexão, ao arrependimento sincero e à justificação. Você está pronto para mergulhar nessa aventura? Como as doutrinas bíblicas e as curiosidades da Bíblia podem mudar sua perspectiva? Prepare-se, porque a verdade e a vida te aguardam nas páginas sagradas. Vamos juntos explorar o que esses livros têm a nos oferecer. #hashtag estrutura e organização dos livros. Quando falamos sobre a estrutura e organização dos livros sagrados, a primeira coisa que vem à mente é a forma como o Antigo Testamento está dividido. Ele é uma coleção rica e diversificada que se divide em 4 seções principais. O Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, é a base sobre a qual tudo se edifica. Nele, encontramos desde a criação do mundo até as leis que regem a vida do povo de Israel. Esses 5 livros são como um alicerce, nos contando sobre a origem da humanidade e a relação íntima que Deus tinha com seu povo. Depois do Pentateuco, temos os livros históricos, que vão de Josué a Ester. Aqui, as histórias se desenrolam com narrativas que nos mostram a jornada de Israel. É fascinante ver como a Terra Prometida foi conquistada e como o povo enfrentou desafios, guerras e alianças. A leitura desses livros é como uma viagem no tempo, onde podemos vislumbrar a luta e a fé de um povo que buscava sua identidade e propósito sob a orientação divina. Em seguida, temos os livros poéticos e de sabedoria, que vão de Jó a Cântico dos Cânticos. Essa seção é um verdadeiro refúgio para aqueles que buscam consolo, reflexão e beleza nas palavras. Ela nos apresenta a sabedoria de Salomão, as angústias de Jó e a paixão lírica dos poetas. Esses livros oferecem uma perspectiva mais íntima e emocional da fé, explorando questões profundas sobre a vida, a dor e a alegria. Por último, mas não menos importante, temos os profetas, de Isaías a Malaquias. Esses livros trazem mensagens contundentes e muitas vezes desafiadoras. Os profetas eram vozes que clamavam em meio à apostasia e à injustiça, chamando o povo ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Através de suas palavras, podemos entender a importância da justiça e da misericórdia na vida do povo de Israel e, por extensão, em nossa vida também. O Novo Testamento, por sua vez, é uma estrutura mais compacta, mas igualmente poderosa. Ele começa com os 4 evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles oferece uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Enquanto Mateus foca em ligar Jesus às profecias do Antigo Testamento, Marcos apresenta uma narrativa mais rápida e direta. Lucas traz uma ênfase na compaixão de Jesus, e João, com sua profundidade teológica, nos convida a um relacionamento mais íntimo com o Filho de Deus. Depois dos Evangelhos, encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a ascensão da igreja primitiva e a difusão do cristianismo. É um testemunho vibrante de como os seguidores de Jesus, movidos pelo Espírito Santo, espalharam a mensagem de amor e salvação pelo mundo. Esse livro é como uma ponte entre a vida de Jesus e a formação da comunidade cristã, cheia de desafios e triunfos. Logo em seguida, temos as epístolas,
que são cartas de Paulo e de outros apóstolos. Elas oferecem ensinamentos práticos e teológicos, abordando questões da vida cristã e a formação da Igreja. As cartas de Paulo, em particular, são repletas de conselhos sobre como viver a fé em meio a um mundo muitas vezes hostil. Cada carta é uma conversa íntima e direta, onde o autor busca encorajar e corrigir os cristãos em suas comunidades. Por fim, o Novo Testamento culmina no Apocalipse de João, que traz uma visão profética do fim dos tempos e da vitória final de Cristo. Esse livro, muitas vezes enigmático, oferece esperança e certeza em meio à incerteza. A estrutura e organização do Novo Testamento nos permitem não apenas entender a história de Jesus e da Igreja, mas também aplicar esses ensinamentos à nossa vida diária. Temas e mensagens centrais. Os temas e mensagens centrais do Antigo Testamento são como um fio condutor que entrelaça toda a narrativa. A criação é o ponto de partida, onde Deus, em sua sabedoria, traz à existência tudo o que conhecemos. A queda do homem, no entanto, introduz o pecado e a separação entre Deus e a humanidade. Essa dualidade entre criação e queda permeia a história, mostrando como Deus nunca abandonou seu povo, mesmo diante da rebeldia e da desobediência. A história do povo de Israel é rica em lições. Desde as promessas feitas a Abraão, passando pela libertação do Egito, até a conquista da Terra Prometida, a narrativa é repleta de eventos que nos ensinam sobre a fidelidade de Deus. O conceito de aliança é fundamental, pois reflete a relação especial que Deus estabeleceu com Israel. Essa aliança é um lembrete constante de que Deus é um Deus que se compromete e que espera fidelidade em retorno. As profecias sobre a vinda do Messias também são um tema central. Desde Gênesis, onde a promessa é feita, até os profetas que falam sobre o Salvador, a expectativa de um Redentor permeia toda a Escritura. Essas profecias não apenas preveem a vinda de Cristo, mas também nos mostram o plano divino de redenção para toda a humanidade. A esperança que elas trazem é uma luz em meio à escuridão, um lembrete de que Deus tem um propósito maior. No Novo Testamento, os temas se aprofundam na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui, a mensagem central gira em torno do amor e da graça. Jesus nos ensina que a fé não é apenas um conjunto de regras, mas um relacionamento pessoal com Deus. A salvação se torna acessível a todos, independentemente de sua origem ou passado. Essa inclusão é revolucionária e continua a ressoar em nossas comunidades hoje. A formação da Igreja primitiva também é um tema vital no Novo Testamento. Os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, enfrentaram perseguições e desafios, mas, mesmo assim, a mensagem do Evangelho se espalhou. As epístolas não apenas tratam de questões teológicas, mas também abordam a vida cotidiana dos cristãos, mostrando como aplicar os ensinamentos de Jesus em um mundo em constante mudança. A importância da fé, da comunidade e da perseverança é uma mensagem que continua a ser relevante. Contexto histórico e cultural. Quando pensamos no contexto histórico e cultural do Antigo Testamento, somos levados a um mundo muito diferente do nosso. As narrativas refletem a cultura e os costumes do Antigo Oriente Próximo, onde a vida era marcada por tribos, reinos e conflitos constantes. A história de Israel não pode ser separada desse contexto, pois suas interações com outras nações moldaram sua identidade e fé. É fascinante observar como esses encontros influenciaram a escrita e a transmissão das histórias sagradas. A relação de Israel com outras nações, como Egito, Assíria e Babilônia, é um tema recorrente. A opressão e a libertação são experiências que moldaram a espiritualidade do povo. As narrativas de exílio e retorno, por exemplo, revelam não apenas a luta pela sobrevivência, mas também a busca pela identidade e pela presença de Deus em meio à adversidade. A cultura da época, com suas práticas religiosas e sociais, também é um pano de fundo que nos ajuda a entender melhor as Escrituras. No Novo Testamento, o contexto do Império Romano e as influências helenísticas oferecem um novo cenário. Jesus viveu e ministrou em uma Palestina sob domínio romano,
e isso traz uma camada adicional de complexidade às suas mensagens. A opressão romana, a expectativa de um Messias político e as divisões sociais entre judeus e gentios são questões que permeiam a narrativa. A mensagem de Jesus e dos apóstolos, portanto, não é apenas espiritual, mas também social e política. Além disso, a diversidade religiosa da época, incluindo o judaísmo, o paganismo e as várias seitas que surgiram, moldou a maneira como o cristianismo se desenvolveu. As cartas de Paulo, por exemplo, abordam questões que surgem em comunidades multiculturais influenciadas por diferentes tradições. A forma como o cristianismo se apresenta e se relaciona com essas culturas é uma parte essencial da história da Igreja. A compreensão do contexto histórico e cultural é crucial para a interpretação adequada das Escrituras. Ao ler os textos, é importante considerar as circunstâncias em que foram escritos e as preocupações dos autores. Isso nos ajuda a aplicar as verdades eternas da Bíblia em nossas vidas, enquanto respeitamos a riqueza da tradição e da história que nos precedeu. Autoria e canonicidade. A questão da autoria e canonicidade do Antigo Testamento é um tema fascinante e complexo. Muitos dos livros são atribuídos a figuras icônicas, como Moisés, Davi e Salomão, mas a verdade é que a autoria é frequentemente debatida entre estudiosos. O Pentateuco, por exemplo, é tradicionalmente associado a Moisés, mas há discussões sobre a contribuição de outros autores ao longo do tempo. Essa multiplicidade de vozes enriquece a narrativa, mas também levanta questões sobre a precisão e a interpretação dos textos. Além disso, a formação do cânon do Antigo Testamento não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual que envolveu seleção e reconhecimento das obras que eram consideradas inspiradas. Os critérios para a canonicidade incluíam a aceitação por parte da comunidade de fé, a conformidade com a tradição e a contexto histórico e cultural. Quando falamos do Antigo Testamento, é impossível não se deixar levar pela rica tapeçaria da cultura e dos costumes do Antigo Oriente Próximo. A história de Israel não é apenas uma narrativa religiosa, mas um reflexo das interações com outras nações e civilizações que habitavam a região. Lembro-me de como as antigas práticas agrícolas, as festividades e até mesmo as batalhas travadas entre nações eram imersas em um contexto profundamente ligado à terra e ao povo. As narrativas de Gênesis e Êxodo, por exemplo, não apenas nos falam sobre a relação do povo hebreu com Deus, mas também nos oferecem uma visão sobre como eles lidavam com seus desafios e aspirações em meio a um mundo repleto de influências. Uma característica fascinante do Antigo Testamento é como ele captura a evolução da sociedade israelita ao longo dos séculos. À medida que Israel se estabelecia, as interações com os cananeus, egípcios e babilônios moldavam suas práticas e crenças. Fico pensando como as alianças e os conflitos com essas nações vizinhas trouxeram à tona questões de identidade e de fé. Quando lemos sobre os profetas, por exemplo, não estamos apenas ouvindo vozes que chamam à obediência, mas sim testemunhando a luta constante do povo para manter sua identidade em meio a uma pluralidade cultural. Depois, temos o Novo Testamento, que emerge em um ambiente completamente diferente, o vasto Império Romano. A influência helenística permeava a vida cotidiana, trazendo novas ideias e formas de pensar. Ao ler os Evangelhos, percebo que a vida de Jesus e as mensagens dos apóstolos não eram apenas respostas a questões religiosas, mas também reflexões sobre a sociedade da época. As questões sociais e religiosas do primeiro século, como a opressão romana e a diversidade de práticas judaicas, moldaram não apenas o cristianismo, mas também como ele se apresentou ao mundo. Outro aspecto interessante do contexto do Novo Testamento é a forma como o judaísmo da época se dividia em várias seitas e interpretações. Ao mesmo tempo que havia uma busca por uma conexão mais profunda com Deus, havia tensões entre os fariseus, saduceus e outros grupos. Isso me faz pensar em como a mensagem de Jesus, que muitas vezes desafiava as normas e práticas estabelecidas, deve ter ressoado em um ambiente tão conturbado. Essa tensão entre tradição e inovação é um tema que continua a ecoar até hoje em muitas tradições religiosas. Por fim,
a transição do judaísmo para o cristianismo também reflete o impacto do contexto cultural. A mensagem de amor e salvação pregada por Jesus e pelos apóstolos foi moldada não apenas por experiências espirituais, mas também por um ambiente que buscava significado em meio a incertezas. A conexão entre história e fé é algo que continua a me fascinar, pois nos ajuda a entender como as Escrituras se tornam relevantes em diferentes épocas e culturas. Autoria e canonicidade. Quando começamos a discutir a autoria do Antigo Testamento, entramos em um território fascinante, por vezes, controverso. Atribuir a autoria a figuras como Moisés, Davi e Salomão nos faz refletir sobre como esses personagens históricos influenciaram a formação dos textos. Penso em como a figura de Moisés, por exemplo, é central não apenas na narrativa da saída do Egito, mas também na construção da identidade israelita. A tradição oral que cercou a formação desses textos nos mostra que a história de Israel foi moldada ao longo de gerações, e isso levanta questões sobre a autenticidade e a preservação das mensagens originais. A canonicidade do Antigo Testamento é outro tema que gera debate. Como foi que determinados livros foram escolhidos para fazer parte do cânon? Através de um processo longo e complexo, onde líderes religiosos e comunidades discutiam e refletiam sobre a importância e a relevância desses textos. Historicamente, isso me faz pensar em como a interpretação e a aceitação do que é considerado sagrado podem variar ao longo do tempo, dependendo do contexto social e religioso. O que era considerado essencial em uma época pode não ter o mesmo peso em outra. No Novo Testamento, a maioria dos livros é atribuída a apóstolos ou pessoas próximas a eles, como Paulo. Isso me leva a questionar como a proximidade com Jesus e os apóstolos influenciou a autenticidade desses textos. Ao ler as cartas de Paulo, por exemplo, sinto que estou recebendo uma mensagem direta de alguém que viveu a transformação que o cristianismo trouxe. No entanto, debates sobre a canonicidade, como a inclusão de cartas de autores menos conhecidos ou a exclusão de outros textos, nos lembra que a formação do Novo Testamento foi um processo dinâmico e, muitas vezes, contencioso. As discussões sobre a canonicidade não se limitam apenas à autoria, mas também à autenticidade dos textos. Como podemos ter certeza de que o que lemos hoje reflete fielmente as intenções dos autores originais? Essa questão sempre me intrigou, especialmente quando consideramos a possibilidade de que algumas cartas e evangelhos foram editados ou reinterpretados ao longo dos séculos. O que me leva a pensar em como a tradição oral e as práticas de cópia dos manuscritos desempenharam um papel crucial na preservação dessas mensagens. Por fim, a maneira como a canonicidade e a autoria foram discutidas e estabelecidas ao longo dos séculos revela muito sobre a busca humana por significado e verdade. Esses debates não são apenas acadêmicos, eles tocam no coração da fé e na maneira como as pessoas se conectam com o divino. Essa busca imortal por autenticidade e relevância nas Escrituras é algo que continua a moldar a prática e a interpretação da fé cristã até hoje. Interpretação e exegese. Ao falar sobre a interpretação do Antigo Testamento, não posso deixar de notar a riqueza dos métodos que foram desenvolvidos ao longo dos séculos. A leitura literal, por exemplo, é uma prática que muitos adotam, mas que também levanta questões sobre a compreensão das metáforas e das alegorias presentes nos textos. Quando leio o Gênesis, por exemplo, não posso ignorar as camadas de significado que podem ser extraídas das histórias de Adão e Eva, Noé e Abraão. Essa diversidade de interpretação enriquece a experiência espiritual e nos permite ver as histórias sob novas luzes. A interpretação alegórica é outra abordagem fascinante que me faz refletir sobre como os textos podem ter significados que vão além da narrativa imediata. Para muitos, histórias como as de Jó ou das parábolas de Salomão não são apenas relatos do passado, mas sim lições atemporais que falam as realidades da vida contemporânea. Fico pensando em como essas interpretações podem ajudar indivíduos e comunidades a encontrar esperança e conforto em tempos de dificuldade, conectando-se com a sabedoria ancestral. Por outro lado, a interpretação tipológica,
que busca entender como eventos e personagens do Antigo Testamento prefiguram realidades no Novo Testamento, é um aspecto que me fascina. A relação entre Moisés e Jesus, por exemplo, é frequentemente explorada, e isso me leva a uma profunda meditação sobre como as histórias se entrelaçam ao longo da narrativa bíblica. Essa conexão entre os testamentos não só enriquece a compreensão teológica, mas também nos ajuda a ver um grande pano de fundo da história da salvação. No Novo Testamento, a interpretação se torna ainda mais complexa, dado o uso de diferentes gêneros literários. As parábolas de Jesus, por exemplo, exigem uma leitura cuidadosa que considere o contexto cultural e social da época. Ao refletir sobre a parábola do bom samaritano, não consigo deixar de pensar nas implicações éticas e morais que essa história tem para nós hoje. Como a mensagem de Jesus transcendeu seu tempo e continua a nos desafiar a viver de maneira mais inclusiva e compassiva. Finalmente, a exegese, que envolve a análise crítica e a interpretação dos textos bíblicos, é uma prática essencial para a compreensão das Escrituras. Essa abordagem nos ajuda a situar os textos em seu contexto histórico e cultural, permitindo uma leitura mais profunda e informada. À medida que me envolvo nessa prática, percebo que a interpretação não é apenas uma busca por conhecimento, mas também uma jornada espiritual que nos convida a um relacionamento mais profundo com o divino e a comunidade. #Influência e impacto na história. O Antigo Testamento teve um papel fundamental na formação da ética, moral e religião judaica, estabelecendo as bases para o que viria a ser o cristianismo. Ao longo dos séculos, os princípios que emergem das leis mosaicas e das narrativas históricas moldaram a maneira como os judeus, posteriormente, os cristãos compreendem a justiça, a misericórdia e a relação com Deus. Ao refletir sobre isso, não posso deixar de admirar como esses textos antigos ainda ressoam nas vidas de milhões de pessoas hoje. A influência do Antigo Testamento também se estende ao desenvolvimento da cultura ocidental. Pense em como as histórias de criação, as epopeias de heróis e as lições morais presentes na literatura e na arte têm raízes profundas nas narrativas bíblicas. É interessante notar como artistas e escritores, ao longo da história, buscaram inspiração nas imagens e nos temas do Antigo Testamento, moldando a cultura de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Essa interconexão entre a religião e a cultura é um testemunho da durabilidade e relevância das Escrituras. Interpretação e exegese. Quando falamos sobre a interpretação e a exegese do Antigo Testamento, é fascinante perceber como a leitura dos textos pode variar enormemente dependendo do método que adotamos. A leitura literal, por exemplo, busca entender o significado das palavras em seu sentido mais direto, sem muitas camadas de interpretação. É uma abordagem que pode ser bastante útil, especialmente em narrativas históricas ou nas leis que regem a vida do povo de Israel. No entanto, essa não é a única maneira de se aproximar desses textos. A interpretação alegórica, por outro lado, nos convida a ver além do óbvio, buscando significados mais profundos que possam se aplicar a contextos diferentes, ou mesmo a lições morais e espirituais que transcendem o tempo. A interpretação tipológica também merece destaque. Esse método vê eventos, pessoas ou instituições do Antigo Testamento como prefigurações de realidades que se concretizam no Novo Testamento. Por exemplo, a história de Moisés pode ser vista como um tipo de Cristo, já que ambos são libertadores de seus povos. Essa forma de interpretar nos ajuda a entrelaçar as narrativas e a perceber um fio condutor na história da salvação, revelando uma unidade impressionante entre os dois testamentos. Assim, ao estudarmos o Antigo Testamento, podemos perceber que ele não é apenas um conjunto de histórias antigas, mas uma base rica que se conecta diretamente com a mensagem do Novo Testamento. Outro aspecto importante na exegese do Antigo Testamento é considerar o contexto histórico e literário. Cada livro foi escrito em um tempo e lugar específicos, refletindo as realidades sociais, políticas e culturais daquele período. Por exemplo, as profecias de Jeremias surgiram em um momento de crise para o povo de Israel, e entender essa situação pode iluminar o significado das suas palavras. Além disso,
a literatura hebraica possui características únicas, como o uso de paralelismo e metáforas, que enriquece a leitura e a compreensão dos textos. Ignorar esse contexto pode levar a interpretações superficiais ou errôneas. No Novo Testamento, a interpretação também exige um olhar atento para os gêneros literários. Ali encontramos parábolas, epístolas, narrativas e até apocalipses, cada um com suas particularidades e propósitos. As parábolas de Jesus, por exemplo, são histórias contadas de forma simples, mas que carregam profundas verdades espirituais. Ao interpretá-las, é crucial não apenas entender a moral da história, mas também como essa moral se aplica à vida dos ouvintes da época e, por extensão, à nossa vida hoje. O uso de metáforas e comparações nas parábolas pode nos desafiar a pensar de maneira crítica e reflexiva sobre nossa própria jornada de fé. Além disso, o contexto cultural do Novo Testamento é um elemento imprescindível para uma interpretação adequada. O cristianismo surgiu em meio a um mosaico de culturas, principalmente sob a influência do Império Romano e do judaísmo. As cartas de Paulo, por exemplo, foram escritas a comunidades que enfrentavam desafios específicos, e entender esses desafios pode ajudar a iluminar as respostas que ele oferece. A exegese, portanto, deve levar em conta não apenas o texto em si, mas também o público que o recebeu e as questões que estavam em jogo. Por fim, a interpretação dos textos bíblicos deve sempre buscar uma aplicação prática e contemporânea. O que as histórias e ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento têm a nos dizer hoje? Como podemos aplicar os princípios que encontramos nesses escritos à nossa vida diária? Essa pergunta é fundamental para a exegese, pois nos ajuda a ver a Bíblia não apenas como um documento histórico, mas como um guia temporal que continua a falar ao coração e à mente das pessoas, inspirando ações e transformações em nossa sociedade. #Influência e impacto na história. A influência do Antigo Testamento na formação da ética, moral e religião judaica é inegável. Desde os 10 Mandamentos, que servem como base moral não só para os judeus, mas também para muitos ocidentais, até as narrativas que moldaram a identidade do povo de Israel, esse conjunto de escrituras desempenhou um papel fundamental na configuração de valores e crenças. A ideia de um Deus único e a importância da aliança entre Deus e seu povo são temas centrais que orientaram a vida religiosa e social dos israelitas. Essa influência se estendeu além do judaísmo, afetando diretamente a formação do cristianismo e a cultura ocidental. À medida que o cristianismo emergiu, o Antigo Testamento continuou a ser uma referência crucial. Os primeiros cristãos viam as profecias e as histórias do Antigo Testamento como prefigurações da vida e missão de Jesus. Essa intertextualidade não apenas legitima a fé cristã, mas também enriquece a compreensão do caráter de Deus e de sua relação com a humanidade. O Antigo Testamento, portanto, não é apenas um livro religioso, mas um documento histórico que moldou a ética e a moral de sociedades inteiras, influenciando pensadores, artistas e líderes ao longo dos séculos. Quando nos voltamos para o Novo Testamento, a sua influência se torna ainda mais palpável. A mensagem de amor, perdão e salvação contida nos Evangelhos e nas Epístolas de Paulo moldou não apenas a teologia cristã, mas também impactou a arte, a literatura, a política e a filosofia. A ideia de que todos são iguais diante de Deus, independentemente de sua origem ou status, desafiou estruturas sociais e políticas da época, promovendo uma visão mais inclusiva e igualitária. Esse princípio de igualdade continua a ressoar em movimentos sociais contemporâneos, mostrando como a mensagem cristã ainda está viva e ativa em nosso mundo. Além disso, a influência do Novo Testamento se estende à formação da Igreja primitiva, que, ao longo dos séculos, se tornou uma das instituições mais poderosas do mundo ocidental. Através de concílios, escritos teológicos e a disseminação da mensagem cristã, a Igreja desempenhou um papel crucial na formação de valores e moralidade em diversas sociedades. Portanto, o impacto do Novo Testamento não pode ser subestimado na construção de normas sociais, na promoção da educação e na defesa dos direitos humanos. Por fim,
A continuidade da influência bíblica ao longo da história é um testemunho do poder e da relevância desses textos. Em tempos de crise, guerra ou incerteza, muitos têm buscado conforto e orientação nas Escrituras. A arte e a literatura têm sido profundamente moldadas por temas e histórias bíblicas, desde as pinturas renascentistas que retratam cenas do Antigo e Novo Testamento até os romances contemporâneos que exploram questões de fé e moralidade. A Bíblia, em suas diversas interpretações, continua a ser uma fonte de inspiração, reflexão e transformação, mostrando que, apesar das mudanças na sociedade, as verdades contidas nessas páginas permanecem atemporais. E aí, pessoal? Chegamos ao momento tão esperado, a nossa jornada pelos livros da Bíblia. Imagine comigo, os 39 livros no Antigo Testamento, repletos de histórias de fé, de luta e de promessas. Cada um deles traz lições valiosas que podem transformar a sua vida. Você já parou para pensar em como esses relatos moldam nossa compreensão de Deus e do seu plano para nós? E no Novo Testamento, com seus 27 livros, encontramos a essência do Evangelho da Graça. Aqui, a mensagem de amor e redenção se torna ainda mais clara. Que tal refletirmos juntos sobre como essas palavras podem impactar nosso dia a dia? Você sabia que cada versículo tem um propósito e uma profundidade que vai além do que imaginamos? Enquanto você medita sobre isso, quero que se pergunte, como essas mensagens de esperança e avivamento podem se manifestar em sua vida? O que você pode fazer hoje para se aproximar ainda mais do coração de Deus? Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo e compartilhar suas reflexões. Estou ansioso para ler o que você tem a dizer. E lembre-se, a transformação espiritual começa quando nos permitimos mergulhar na palavra. Vamos juntos?